Paulo não viu Jesus. Ele não o acompanhou pela Galileia, não ouviu o sermão da montanha, não se ajoelhou no Getsêmani, não chorou aos pés da cruz, e mesmo assim foi ele, e não Pedro, nem Tiago, nem João, que definiu o cristianismo que o mundo conhece. Ele transformou a fé de um profeta marginalizado num código moral universal, o reino em igreja, a utopia em doutrina, a revolução espiritual em normas de obediência. E Roma agradeceu. Este é o retrato de um homem que nunca viu Cristo, mas compreendeu o poder do império. Um judeu instruído, fariseu de formação, cidadão romano por direito, um homem entre dois mundos, entre a lei e o Senado, entre a fé e a política. Para Bart Ehrman, ele é o engenheiro da fé imperial. Para John Dominic Crossan, o teórico do império dentro da teologia cristã. Para Elaine Pagels, o homem que transformou um delírio religioso em uma estrutura de poder. Paulo viu uma luz e construiu um sistema, ou talvez tenha compreendido o que poucos entenderam, que o império não se vence com espadas, mas com ideias. Séculos depois, Maquiavel explicaria o desfecho dele com precisão cirúrgica. Quem deixa de ser útil ao poder, o poder elimina. O mundo de Paulo é o da Pax Romana, paz que nasce da força, legiões nas estradas, impostos no centro, governadores nas províncias. O patriarcado dita a vida civil e doméstica. Pátria potestas. O poder do pai que regula a casa e inspira o Estado. As virtudes supremas são virtus, pietas, autoritas e disciplina. Coragem disciplinada, dever cívico, autoridade legítima e obediência. Os romanos não sonham com o céu. Sonham com a eternidade do nome. A glória vence o esquecimento. Escreve Cícero em Proarquia. O homem nobre vive para a posteridade. Diz Sêneca em De Brevitate Vitae. Nenhuma glória é duradoura sem disciplina. Lembra Tito Livio. A eternidade romana é ser lembrado. Paulo traduz essa eternidade de mármore na linguagem da salvação. Ele nasce em Tarso da Cilícia, por volta do ano 5. Tarso é grega nas escolas, romana na política, judaica nas casas. Saulo estudará em Jerusalém com Gamaliel, ad 22:3, conhecendo lei e profetas. Lê a escritura em grego, a Septuaginta, e fala 3 línguas, o hebraico, aramaico das sinagogas, o grego koiné das cidades, o latim dos éditos. Trabalha como fazedor de tendas, ad 18:3. Ofício urbano que o conecta a feiras, caravanas e portos. Mas carrega um passaporte que redefine o mapa. É cidadão romano por nascimento. A 22, 25, 29. Isso significa vantagens concretas. Direito ao apelo a César, a 25:11. Proteção contra punições degradantes e crucificação. Possibilidade de circulação legal pelas vias. Acesso a magistrados. Garantia processual. Enquanto outros apóstolos são confinados a aldeias judaicas, Paulo pode atravessar províncias e falar com governadores. Judeu por convicção, romano por direito. Ehrman vê nessa duplicidade a chave da sua tradução cultural. Crossan dirá que Paulo não destrói Roma, ele a espiritualiza. Antes do apóstolo, o perseguidor, Saulo devastava a igreja, registra Atos 8:3. E ele mesmo admite em Gálatas 1:13 e 14 o zelo em perseguir. Munido de cartas do sumo sacerdote, parte para Damasco. At 9:1-2. A estrada corta o deserto sírio. Solo claro que devolve o sol. Pedregais que frisam o horizonte. Poeira que arranha os pulmões. Ao meio-dia, a luz reverbera no calcário. O ar sopra seco do deserto de Palmira. A temperatura supera 40 graus. O corpo desidrata, a pressão cai, a mente estala. A medicina moderna descreve esse quadro como crise térmica neurogênica. Síncope, vertigem, flashes luminosos e amaurose transitória. Cegueira súbita e reversível. William Ramsay sugeriu malária de acometimento cerebral, comum na Cilícia e na Síria. Jerome Murphy O'Connor propôs epilepsia do lobo temporal, que produz clarões e vozes. Gerd Lüdemann fala em colapso psicofísico com conteúdo místico. Bart D. Ehrman define: visão interior reinterpretada como revelação pública.
Há, porém, um pano de fundo cultural que explica por que ninguém gritou loucura. O Império Romano vive divisões. De Delfos ao Aventino, as sibilas, profetisas em transe, anunciam a vontade divina. Os livros sibilinos orientam decisões de Estado. Generais consultam adivinhos antes de marchar. Mulheres videntes não são marginais, são peças do tecido religioso. No Oriente helenizado, Síria, Cilícia, Galileia, crenças se entrelaçam. Gregos, sírios, judeus e persas partilham uma cultura de sonhos, presságios e epifanias. No judaísmo, o gênero apocalíptico, Daniel, Ezequiel, Enoque, exibe tronos, luzes e quedas diante da glória. Correntes místicas judaicas do período, embriões da cabala primitiva, falam do arrebatamento ao terceiro céu para ver o trono de Deus. Paulo, fariseu formado nisso, conhece essa gramática. Por isso, quando diz que uma luz o cegou e uma voz o chamou, ninguém o chama de delirante, nem judeus, nem gregos, nem romanos. O mundo antigo reconheceu código, é um chamado divino. E é nesse cenário, de febre, fé e luz, que Atos narra. De repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, 3 e 4. Ele pergunta: quem és, Senhor? A voz responde: eu sou Jesus. Os companheiros ouvem um som, mas não veem ninguém. Atos 9, 7. Saulo levanta-se cego, passa 3 dias sem comer nem beber. Atos 9, 9. Atos repetirá essa cena 3 vezes, e nenhuma idêntica. No primeiro relato, Atos 9, os companheiros ouvem a voz, mas não veem ninguém. No segundo, Atos 22, veem a luz, mas não ouvem a voz. No terceiro, Atos 26, todos caem por terra e a voz fala em língua hebraica. As divergências acompanham o auditório. Comunidade cristã, judeus no templo, autoridades romanas. Para Ehrman, é adaptação forense ao público. Para Crossan, é retórica de legitimação. Nenhum evangelho menciona o episódio. Nenhum apóstolo o confirma. O que Paulo viu, só Paulo viu. Cego. Ele entra por Damasco e pela rua direita até a casa de Judas. E então surge Ananias. Ananias é apresentado como um discípulo da cidade, que, segundo o texto, recebe em visão uma ordem divina. Vá à rua direita, procure Saulo. Ele hesita, teme. Ouvi que esse homem persegue os santos, mas obedece. Entra, impõe as mãos e pronuncia as palavras que fundam a autoridade do futuro apóstolo. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. O texto diz que caíram-lhe dos olhos como que escamas, e ele recupera a visão, levanta-se e é batizado. E então o fenômeno literário decisivo. Ananias desaparece. Não retorna ao cânon. Não é lembrado por Pedro, Tiago ou João. Não é mencionado nas cartas autênticas de Paulo. Nenhum evangelho o conhece. Para Bart D. Ehrman, esta é a marca de uma testemunha narrativa. Um personagem funcional, criado para validar uma experiência sem outras testemunhas, e que some tão logo cumpra o papel de legitimação. Gerd Lüdemann chama isso de criação retórica de autoridade. Quando a visão é privada, uma figura pública é introduzida para atestar e depois é removida da memória textual. Elaine Pagels interpreta o gesto como o momento em que Paulo transforma a êxtase em instituição. A experiência mística pessoal é convertida em credencial comunitária. John Dominic Crossan sintetiza: ele transforma a visão em ofício. É sobre essa base, uma visão que só ele viu, referendada por uma testemunha que ninguém mais encontra, que Paulo reivindica a igualdade com os 12. Ele mesmo escreve em 1 Coríntios 15, 8. E por último, apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. A frase é confissão e pleito. Ele admite estar fora da cronologia apostólica, mas afirma ter recebido a mesma aparição, logo, o mesmo grau de autoridade. Paulo usa a visão para se colocar na mesma medida dos apóstolos. A narrativa de Ananias funciona como o selo que a comunidade precisa para aceitar o seu passaporte apostólico. Depois o nome muda. Saulo, também chamado Paulo,
A 13:9. Shaul evoca o primeiro rei de Israel. Paulus em latim significa pequeno. A troca não é humildade, é estratégia. Um nome romano abre portas romanas. A cidadania agora é ferramenta de missão. Ele invoca direitos, apela a César. At 25:26, escapa de açoites ilegais. At 22, 25, 29, circula pelas estradas imperiais, fala em sinagogas, praças, tribunais. A lógica passa a ser urbana. Corinto, Éfeso, Filipos, Tessalônica, Roma. As cartas tornam-se constituições. Em Romanos 13:1-7, ele escreve: toda a autoridade vem de Deus. Quem resiste à autoridade resiste à ordem divina. A Pax Romana ganha teologia. A metáfora do corpo, Mãosco 12, organiza centro, cabeça e membros. Estrutura, função, subordinação. Em Efésios e Colossenses, vemos tábuas domésticas que, como mostra Malherbe, já circulavam nos manuais estoicos. Paulo as cristianiza. Mix descreve as casas-igrejas como rede social que sustenta a expansão. Engberg Pedersen lê o eixo ético paulino como disciplina do eu de sabor estoico. Sanders e Wright lembram: Paulo segue judeu, apenas universaliza a pertença. E isso torna sua fé compatível com o império. A fé de Paulo encaixa-se em Roma como uma luva. A glória do nome converte-se em coroa da salvação. A disciplina militar em virtude espiritual. A obediência a César reaparece como obediência às autoridades instituídas por Deus. Roma controla corpos com legiões. O cristianismo paulino controla consciências com cartas. Séculos depois, quando Constantino buscar uma religião para unificar o império, encontrará uma teologia que já fala a língua da ordem, da hierarquia e da universalidade. A ponte estava pronta desde o século I. Volto à pergunta inicial. Paulo viu Jesus? Nenhum evangelho menciona seu nome. Nenhum apóstolo confirma sua visão. O que Paulo viu, só Paulo viu. Quem o valida é Ananias, uma testemunha que aparece para confirmar e desaparece do registro. De acordo com Herman, Ludemann, Pagels e Crossan, tudo aponta para uma experiência interior erguida à condição de lei comunitária, e, no entanto, foi ela que organizou o Ocidente. Do desmaio ao meio-dia no cascalho de Damasco, nasceu uma fé de ordem. A Pax de César ganhou alma. A cruz, que antes marcava subversão, virou emblema de submissão. Roma não matou o cristianismo, domesticou-o. E o homem que nunca viu Jesus entrou para a eternidade, não pela visão que teve, porque eu acho que nem teve, mas pelo império que soube traduzir e pela estrutura que deixou.